Aleluia! Glória a Deus, amados. Aleluia! Quantos estão nessa expectativa de viver o algo novo do Senhor? Amém? Meu Deus, meu Deus. Então faça um barulho aí. Faça um barulho, faça assim: ah, eu quero, Deus! Aleluia! Aleluia, Senhor. Esse é o nosso desejo. Essa é a fome, expectativa ardente, a expectativa que temos de viver algo novo da parte do Senhor, dia após dia. Amém, amados? Graças a Deus. Queridos, vamos nos sentar por um momento. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22, graças a Deus, Lucas capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 19, são poucos versículos, Lucas 22, a partir do verso 19, todos acharam? Esse texto está fácil, né, queridos? Maravilha, maravilha. Acompanhem a leitura, queridos. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Diga comigo: cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluia. Até aí, por enquanto, queridos, esses dois versículos apenas, até porque nós conhecemos o momento, o contexto da liberação dessa palavra ditas por Jesus. E eu quero fazer apenas uma viagem com vocês nesse momento, viajarmos, né, ou irmos para aquele lugar, para aquela casa onde Jesus se encontrava com os seus discípulos para celebrar a última ceia. Diga comigo: a última ceia. Queridos, nós faremos nesse momento a última ceia do ano de 2020. E quando eu pensei sobre esse momento, até fiz uma convocação para a igreja, falei: gente, é a última ceia do ano, não faltem. É a última ceia, a próxima ceia é só 2021, ano que vem, né? É uma oportunidade de estarmos juntos, de celebrarmos juntos. A convocação foi. Obrigado aos que atenderam, né? Quem tem ouvidos ouça, é isso mesmo ou não? Nós vamos compartilhar essa última ceia do ano. A exemplo, né, de certa forma, né, mudando o que precisa ser mudado, logicamente, Jesus estava celebrando a última ceia, não era a última ceia do ano, mas era a última ceia de Jesus com os seus discípulos. E quando nós percebemos o contexto, né, o ambiente em que Jesus estava para celebrar a última ceia, e trazendo aquele momento para os dias atuais, a gente fica pensando: meu Deus, quanta coisa nós precisamos aprender de Jesus, com Jesus, sobre Jesus, especialmente nesse momento da celebração da ceia. Nós sabemos que ali, entre os discípulos de Jesus, havia uma pessoa, dentre os 12 apóstolos de Jesus, havia uma pessoa que Jesus sabia que o trairia. Sim ou não? Judas estava ali no meio, estava com eles, pelo menos no início da celebração da última ceia de Jesus, Judas estava presente. Como sempre, Judas é o cara da chegada, né? Ele não é o da saída, mas ele é o da chegada, porque ele chega, bate o ponto, dali a pouco ele tem um outro compromisso. Você percebe isso nas narrativas. Era um cara que sempre, ele mantinha uma agenda paralela.
né? Ele mantinha um protocolo, uma postura à margem de todo o caminhar de Deus, do Senhor Jesus. Mas Judas estava ali com Jesus, pelo menos nesse momento inicial. Agora é interessante que quando você olha para essa narrativa, para a descrição, né, você não vê Jesus abalado por isso. Você não vê Jesus assim desestruturado, desestabilizado, sabendo que ele estaria celebrando a última ceia com os seus discípulos, e dentre os 12 que ele escolheu, pelo menos um deles, o trairia. Ele poderia ser acometido de um sentimento tipo assim, não é possível. 3 anos formando, trabalhando, assim, elegendo, escolhendo, trazendo para pertinho 12 homens, e um deles no final não entendeu nada. Você não vê esse tipo de preocupação. Jesus está tranquilo. Ele está muito tranquilo, de forma serena. Ele conversa com os seus discípulos. Ele está dizendo: um dentre vocês aqui é o traidor. Um dentre vocês aqui vai me trair. Os discípulos, os demais apóstolos, que são pegos de surpresa com aquela notícia. Jesus está muito tranquilo. Ele nem altera a voz para dar essa notícia. Ele está assim, da mesma forma, a mesma tonalidade que ele estava ministrando, ele continuou falando. Ele falou: um dentre vocês. Os discípulos, os apóstolos estão ali, eles ficam pensando: quem será, Senhor? Quem é essa pessoa? Tipo assim, dá uma dica, dá uma dica. Em outras palavras, pelo menos aponte. Obrigado. Não precisa nem dizer o nome dele, Em outras palavras, pelo menos dá um sinalzinho aqui para a gente saber quem é o cara. Agora, não era apenas Judas que estava presente ali naquela ceia. Jesus sabia que dentre os mais próximos havia um coração distorcido ou uma motivação equivocada. Por quê? Porque eles queriam disputar, e eles disputavam os primeiros lugares. Eles queriam assim proeminência, eles queriam de alguma forma destaque no reino de Deus. E nós conhecemos essa história, já pregamos sobre isso. Um deles ainda teve a ousadia de trazer a mãe, Traz a mãe, é aquela coisa assim, a mãe tem uma palavra forte, Se a mãe vier, se a mãe interceder, a coisa acontece. Não adiantou nada. Hashtag fica a dica. A coisa não é com a mãe. Amém, amados? Não é com a mãe, não. E ali Jesus está falando para esse povo. Jesus está ministrando ao coração desses homens que disputavam o primeiro lugar, desejavam o primeiro lugar. Mas acima de tudo, quando eu olho a ceia do Senhor, essa última ceia de Jesus com os seus discípulos, eu percebo um outro quadro que está sendo formado. À frente, o passado, o presente e o futuro estavam diante do Senhor Jesus, e ele sabia o que aconteceria à frente. O passado ele tinha vivido, o presente ele estava vivendo, mas o futuro ele conhecia. Ele sabia o que haveria de acontecer naquela madrugada. Ele sabia o que aconteceria após aquela última ceia, naquele momento onde ele entregaria o bocado de pão para Judas, e quando Judas então se ausentaria pela última vez da presença de Jesus. Ele sabia. Sabe, queridos, nós estamos finalizando o ano de 2020. Eu creio que tem sido um ano bastante tumultuado, conturbado, de muitos ventos. Os ventos bateram de todos os lados, Não foi apenas o vento norte, veio o vento norte, sul, leste, oeste. Foi um ano que mostrou como nunca a fragilidade do coração do homem. Talvez a história não tenha relatado um momento onde o coração do homem se desnudou diante da sociedade, como nós estamos vendo, presenciando nos dias atuais.
fragilidade dos líderes, a liderança mundial, desculpe a expressão, eles se tornaram ou se apresentaram nus diante da sociedade, espiritualmente despidos, moralmente despidos. Nós vimos a fragilidade das ideologias humanas. A ideologia, ela se tornou grande demais, a ponto das pessoas se revestirem, né, dos seus ventos doutrinários e ideológicos e esqueceram do ser humano. A doutrina ou a ideologia era mais importante. Nós vimos isso ao vivo e a cores. Nós vimos os programas de televisão ou a mídia de forma generalizada, assim, sendo tocada pelas mesmas ideologias que deturparam, que desconstruíram os nossos líderes mundiais, a ponto de você colocar em descrédito, a ponto de você não ter mais assim, a mídia, os jornais, como uma fonte de informação. Pelo contrário, era uma fonte, se tornou uma verdadeira fonte de desinformação. Quando você ligava a um determinado canal, você sabia o que você iria ouvir do início ao fim, dependendo, né, das inclinações ideológicas daquela emissora. Como diria um profeta, né, um desses profetas da mídia do passado, isso é uma vergonha. Verdade ou não? Isso é uma vergonha. Foi o que nós vimos. E agora nós estamos assim, às margens do ano 2021. 2021 está aí às portas, é como se ele estivesse ao próximo passo, né? Eu acredito que tem muita gente, tem muitas famílias que estão caminhando, né, como que tateando cada passo, cada momento, com medo de empurrar a porta do próximo ano. Sabe por quê? Porque foram tão apunhalados, tão açoitados no ano de 2020, que eles estão assim, né, o que nos espera à frente? Com medo, às vezes, de empurrar a porta do ano de 2021. Eu olho para esse quadro da última ceia de Jesus, a última ceia com os seus discípulos, com a sua equipe, com a liderança que ele formou, com quem eles caminharam, com quem ele caminhou durante 3 anos. E o futuro à frente, o futuro, logicamente, à frente, o futuro que lhe estava reservado, era conhecido por Jesus, tão somente por ele. E ele não temia dar o próximo passo. Ele não recuou. Ele olhava a traição de Judas, que estava ali com ele à mesa, como alguma coisa que tinha que acontecer. Aquilo não estava fora do controle, aquilo não fugiu ao controle do eterno, aquilo não fugiu aos planos de Jesus, aquilo ali não foi alguma coisa assim que aconteceu e Jesus, do tipo, não, fui pego de surpresa, parece que eu não esperava, não, eu fazia parte do propósito do plano, estava tudo ali no pacote. Ele sabia que naquela madrugada, né, viriam muitos soldados em busca de Jesus. Ele sabia que ali, um pouquinho mais adiante, alguns minutos depois, ele iria para o jardim do Getsemane, ele agonizaria em oração. E os mais chegados, aqueles que queriam um lugar, um à direita, um à esquerda, não conseguiriam caminhar, avançar, permanecer com ele em oração. Eles dormiriam e eles abandonariam Jesus. Ele sabia que um dos seus apóstolos, um dos seus amigos mais chegados, aquele a quem um tempo atrás, há uns meses atrás, teria dito assim: Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ele sabia que esse homem, diante de uma possibilidade, de um enfrentamento, de uma criada da casa, ele negaria Jesus por 3 vezes, dizendo: não conheço esse homem, nem sei quem é, não faço ideia quem seja ele. Ele sabia,
mas ele continuava firme, avançando, sem receio, sem recuar, sem medo, sem temor. O futuro lhe aguardava, e ele estava com o coração firmado. Sabe por quê? O propósito do papai permanecia intacto, em alta. Entendem isso? Ele sabia que o Eterno estava no seu santo templo. Ele sabia que nada mudaria os planos do Senhor. Queridos, nenhuma vírgula, nenhum tio, nada passaria. Tudo aquilo que o Pai havia planejado se cumpriria, queridos. Não seria ali a traição de Judas, não seria, querido, o enfraquecimento dos seus amigos mais chegados da equipe, nada disso moveria o coração de Jesus para um plano B. Ele não tinha um plano B, ele tinha um plano eterno do Pai, e o plano eterno do Pai se cumpriria, ele estava tranquilo. Entenda isso. Talvez você em casa está nos assistindo, vai ficar pensativo, falar: meu Deus do céu, o que nos espera? Queridos, em nome de Jesus, se Jesus está junto, está presente, saiba disso, tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida vai se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Não será uma pandemia, não será desinformação dos nossos líderes, nada vai mover o teu coração do projeto eterno de Deus. Os que confiam no Senhor não se atemorizam de más notícias, não, firme em Deus, crescem, avançam, rompem, em nome de Jesus. Creia nisso. 2021, pastor, 2021, com Jesus no barco, seguimos adiante. Com Jesus no barco, as ondas podem se tornar bravias, né? Bravas, podem crescer. Se Ele estiver no barco, tranquilo, nós chegaremos à margem, nós passaremos para o outro lado, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra de Deus para o teu coração. É a última ceia, é verdade, que nós celebramos juntos aqui, o ano não acabou, temos o mês todo à frente, mas é a última ceia que passaremos juntos no ano de 2020, a próxima Santa Ceia, 2021, com Ele, tudo vai muito bem. Aleluia, com Ele no barco, tudo vai muito bem. Pastor, e os desafios, pastor, e as notícias que estão falando de uma segunda onda de... Ei, tranquilo, Ele te manteve até aqui, né? Para alguns, né, eu estou vendo aqui, alguns jovens, Ele te manteve até aqui. Pastor, é verdade, eu tenho 10, 11 anos de idade, e Ele me sustentou até aqui. Outros um pouquinho mais, né? Não vamos começar a revelar a idade também, senão o negócio vai ficar feio, não é verdade? Pastor, estou aqui há 20 anos, ele me sustentou até aqui 30, 40, 50, 100, não sei. Ele vai sustentar até o fim, entenda isso. Quando Ele estava tomando essa ceia com os seus discípulos, Ele estava olhando, Ele olhava a cruz, lógico, porque quanto mais Ele se aproximava de Jerusalém, e essa subida de Jerusalém, de Jesus a Jerusalém, ela de alguma forma, ela se tornou intensa e densa. Seu discurso começou a se tornar mais duro, as pessoas começaram a se distanciar, a multidão que se aproximou de Jesus por conta dos milagres, dos pães, das coisas, das novidades que estavam acontecendo, eles começaram a buscar outros lugares, outros destinos. Por quê? Porque o discurso dele se tornara mais duro. Jesus sabia: eu preciso cumprir o propósito do Pai o quanto antes, esse plano, o plano eterno me aguarda, e eu nasci para o plano eterno do Pai. E Ele avançava para Jerusalém, Ele avançava para a cruz, diante dessa ceia do Senhor. Ele estava ali sabendo: a cruz me aguarda, a remissão, eu vou pagar o preço por esse homem, né? A dívida que era contra esse homem vai ficar cravada na cruz do Calvário. Eu vou quitar essa dívida que ele tem, um novo e vivo caminho se estabelecerá. É por isso que Ele disse, tomou um pão e disse: esse é meu corpo, oferecido por vocês, fazer isto em memória de mim. Versículo 20,
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Amém, queridos? Aleluia. Diante daquilo que virá, que viria, os discípulos, nenhum deles sabiam o que aconteceria. Jesus sabia. Ele olhava para o próximo capítulo, para os próximos capítulos, para os próximos anos. Ele olhava para o ano de 2021. Ele sabia, vai passar debaixo da provisão do sangue da nova aliança. Os próximos capítulos da sua vida, entenda isso em nome de Jesus. As próximas páginas da sua vida com Jesus, quer dizer, passado debaixo da provisão, do governo, da centralidade, do amor, do favor, da bondade de Deus, revelada em Cristo Jesus, através do sacrifício na cruz do Calvário, a nova aliança. A aliança feita por Jesus é que nos abençoa, fortalece, que nos dá a garantia da bênção, do triunfo e da vitória. Em nome de Jesus, amém? Eu quero convidá-lo a se colocar em pé, nesse momento. Pai, nós queremos te adorar nesse momento, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de entrarmos à tua presença, ó Deus, de participarmos da ceia, ó Deus, desse momento tão festivo, desse memorial celebrativo, que fala, Senhor Deus, da vitória de Cristo Jesus, e na vitória dele fala, Senhor, a respeito da nossa vitória. Nele, Senhor, temos liberdade, nele, Senhor, fomos redimidos, Senhor, fomos justificados por causa do sangue do Cordeiro, ó Deus, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto diante da tua presença, Senhor, para acessarmos a tua presença, não por obras, não pelas feituras, Senhor Deus, do nosso braço, pelo nosso esforço, não, mas pelo sacrifício do Cordeiro Santo, Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluia, te exaltamos, Senhor, exaltamos o teu nome. Obrigado porque não há medo no nosso coração diante daquilo que virá, Senhor. A alegria, ó Deus, a quietude, a dependência, Senhor, a quebrantamento e a temor diante dos nossos olhos, Pai. Deus eterno, a boa mão, Senhor Deus, a tua boa mão esteve sobre nós e está sobre nós nesse ano de 2020, ó Deus, permanecerá 2021, 22, 23, quantos mais o Senhor nos permitir, pela tua graça, vivermos e cumprirmos, Senhor, o teu projeto, o teu propósito, o plano eterno do Senhor, é o plano que se cumprirá. Fomos destinados a isso, fomos marcados a isso, para vivermos o plano eterno, e nada nos moverá disso. Aleluia. Obrigado por esses elementos que tipificam isso, Senhor, esse momento da celebração. Nós abençoamos o pão, abençoamos o cálice, Senhor, ó Deus, com a tua bênção, ó Deus, para a alegria, para a celebração, para esse memorial eterno, que a tua igreja participa nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém. Tomem, comam, celebrem com alegria a vitória do Cordeiro. É a sua vitória, é a vitória da família que crê, que ama e que teme o Senhor.
Aleluia. Que maravilha, louvado seja, Senhor. Queridos, que o Deus de toda paz, de toda graça, te abençoe, te fortaleça, faça de você um homem, uma mulher firmado nele, debaixo da aliança do sangue do Cordeiro. Te capacite a viver a cada dia, a cada tempo, independente das estações, independente da circunstância, mas firmado nele, avançando, progredindo, crescendo, cumprindo o chamado eterno. Para isso nós somos chamados, para isso fomos marcados. Que o Senhor te abençoe e te guarde, lhe concedendo uma nova e abençoada semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vamos em paz.